Abra as tuas mãos um instante, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Somos muito gratos a Deus por esse momento tão precioso, onde podemos sentir, ver e experimentar a graça e o favor dEle sobre nós. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pelos teus filhos aqui, obrigado, Deus, porque o que está acontecendo aqui, com certeza, vem sendo gerado há dias, semanas, meses, nos corações dos teus filhos. E chegou o momento, Pai, o momento desejado, o momento esperado, chegou o momento em que houve uma preparação. Portanto, nessa hora, além de render toda a nossa gratidão a Ti, eu também oro para que, de fato, aquilo que o Senhor preparou, quando eles se preparavam, aquilo que o Senhor programou, quando ainda nem alguns sabiam que estariam aqui, que dessa mesma forma seja liberado sobre nós. Coisas que o Senhor entende que precisam ser ativadas nas nossas vidas, que sejam ativadas nesses dias, marcas que o Senhor quer promover, marcas que talvez vão remover algumas marcas que vão remover marcas do passado e vão nos marcar para esse novo tempo que eu creio que o Senhor está trazendo, não só sobre essa nação, mas trazendo sobre cada um desses jovens que são tão especiais, são tão queridos, são tão preciosos, jovens, Pai, que Te amam e que estão aqui dizendo, através de expressões, dança, louvor, adoração e um sacrifício pessoal, estão dizendo que querem mais do Senhor, querem experimentar mais do Senhor, querem experimentar mais da Tua graça. Por isso eu Te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que até o final desse acampamento, com certeza, vai ser um momento propício para que Deus se derrame muito mais. Além de um tempo que eu quero ter com vocês orando, eu estava, hoje pela manhã, levantei um pouco cedo, estava meditando sobre alguns textos, alguma porção bíblica para poder repartir o seu coração, acrescentar o seu coração, além, obviamente, do depósito que você já tem, que não é um depósito pequeno, porque nós conhecemos essa casa em Friburgo e sabemos que é uma casa que preza pelo teor da palavra, pela preciosidade da palavra. Enquanto eu meditava, meu coração alternou em alguns textos, em algumas porções bíblicas que nós temos procurado exercitar, viver e até temos pregado ali na comunidade Vinhedo. E um pouco antes de vir para cá, os meus olhos foram sobre outro texto da Bíblia e eu falei, eu acredito que esse texto aqui é um texto que está de bom tamanho para que eu possa repartir com os meus irmãos ali, com aqueles queridos jovens e permitir que de alguma maneira o Espírito Santo pegue essa porção e possa fazer com que ela alcance a área dos nossos corações e traga ali definições, direções, ativações, revelações e o entendimento acerca desse novo tempo. Aquilo que eu creio que Deus sempre quer fazer está associado a esse novo tempo. Meus olhos se voltaram para um personagem bíblico, para Abraão. Eu gosto da vida de Abraão, não só pelo desafio de fé que Abraão viveu, mas também porque as etapas na vida de Abraão são etapas que podem também ser associadas aos momentos que nós vivemos hoje. Embora em épocas tão distantes, mas os desafios que Abraão viveu, eu acredito que possivelmente são os mesmos desafios que nós estamos vivendo ou ainda viveremos para que possamos cumprir a carreira, cumprir o propósito, ou em alguns casos cumprir o ministério que Ele predeterminou, que Ele no coração dEle, lá atrás, já reservou para cada um de nós. E quando eu olho para a vida de Abraão, eu entendo o seguinte, eu entendo que os planos de Deus, eles obedecem a um cronograma. Fala assim para alguém ao seu lado, os planos do Senhor, eles obedecem um cronograma.
Agora, qual cronograma os planos de Deus obedecem? Porque muitas vezes nas nossas vidas nós podemos estar cercados de cronogramas, podemos estar cercados de projetos. Às vezes são projetos nossos, e eu acredito que os nossos projetos muitas vezes, se não todos eles, mas alguns deles cabem dentro do cronograma de Deus. Às vezes nossos planos e nossos projetos, eles não cabem 100%, às vezes eles cabem 80% dentro do cronograma de Deus. Porém, até que eu não descubra, até que eu não saiba exatamente qual é o cronograma de Deus, não existe nenhum pecado em ter um cronograma, em ter um projeto. Mas a partir do instante em que eu entendo, descubro, visualizo o cronograma de Deus, é muito importante permitir com que o meu cronograma seja encaixado, que o meu cronograma faça parte do cronograma de Deus. E se algumas coisas precisarem ser cortadas, eliminadas no meu cronograma, assim tem que ser. Amém? Quando eu falo sobre o cronograma de Deus, eu também sou surpreendido por uma convicção no meu coração, e eu acredito que essa é a convicção no coração de vocês também. Quando eu penso no cronograma de Deus, na grandeza, esse Deus que nós cantamos, esse Jesus que está vindo, quando eu penso em tudo que Ele fez, em tudo que Ele está fazendo e vai fazer, eu chego à plena convicção de que Deus tem um cronograma para cada um de nós. Quantos creem comigo assim? Quantos creem de todo o coração? Então pegue na mão de alguém o seu olho e fala assim: tenha certeza, existe um cronograma, um plano estabelecido por parte do Senhor para a sua vida. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Obrigado, meu irmão. Então, queridos, existe um cronograma de Deus para cada um de nós. Às vezes, quando nós falamos em cronograma de Deus, eu acho que na minha época, nossa época lá atrás, Alceu, não sei se você compactua também nesse mesmo pensamento, quando a gente falava em planos e propósitos de Deus lá atrás, ele sempre estava associado ao chamado. Mas além do chamado, quando nós falávamos em plano e propósito de Deus, também estava associado à questão da vocação. Mas não muitas vezes no que diz respeito à vocação profissional, mas à vocação ministerial. E aí, na minha época, quando tinha alguns jovens que muitas vezes não conseguiam se ver dentro de uma vocação ministerial, acabavam se excluindo desse cronograma de Deus. Mas o tempo e a maturidade vai nos fazendo entender que no cronograma de Deus, inclui aqueles que têm um chamado vocacional para o ministério, mas o cronograma de Deus também me faz entender que muitas vezes, ainda que não exista um chamado vocacionado para o ministério, não significa dizer que Deus não projetou e nem programou algo para a minha vida. E ainda que se entendemos que dentro de um chamado vocacionado, ali existe um cronograma de Deus, e se eu não tenho um chamado vocacionado, mas eu tenho uma profissão, e de alguma forma aquela profissão vai exaltar o nome do Senhor, eu ainda continuo fazendo parte do cronograma de Deus. Amém, queridos? Repita assim comigo: Deus tem um cronograma. Amém? E eu tenho aprendido que no cronograma de Deus, as coisas acontecem. Aleluia! As coisas acontecem quando tem que acontecer, e não necessariamente quando nós achamos que elas devem acontecer. Quantos de vocês já foram surpreendidos por situações onde você estava naquele momento e falou: Deus, tem que ser agora, tem que ser nesse exato momento, se não acontecer. Quantos de vocês já passaram por isso? Quantos de vocês já foram procurar Alceu e Fernanda e os demais líderes desesperados? Alceu, tem que ser agora, porque eu entendo que tem que ser agora. Quantos já passaram por essa experiência? Eu sei que o nosso desejo de querer fazer as coisas nos leva
muitas vezes ao imediatismo. Mas quando a gente olha para o cronograma de Deus, o cronograma de Deus tem o seu próprio tempo. E no cronograma de Deus já está determinado as estações, os tempos e os momentos onde as coisas vão acontecer. Porque o cronograma de Deus não obedece a desejos pessoais. O cronograma de Deus, ele não obedece às circunstâncias. O cronograma de Deus obedece tão somente ao tempo que Ele determinou, estabeleceu para que todas as coisas realizem. Amém? Então, nessa noite, nesse momento tão precioso, eu quero te convidar a pensar sobre o cronograma de Deus, de que Deus tem algo projetado para a sua vida, e que certamente, eu acho que eu posso assim dizer, embora eu estou falando aqui para uma moçada, mas o que eu vou dizer, eu não estou encurtando o tempo da vida, mas o cronograma de Deus, né, ele vai acontecer dentro desse breve e limitado espaço que nós temos para viver nessa terra, porque a vida é curta demais, e exatamente por entender que ela é curta demais, eu te desafio nessa noite, e eu te convido a fazer uma imersão dentro desse cronograma que Ele já estabeleceu para cada uma das nossas vidas. Amém? Nós poderíamos pegar qualquer personagem bíblico, mas vamos pegar aqui Abraão. Abraão fazia parte de um plano estratégico. Esse plano estava ligado a coisas muito maiores do que ele. Porque esse plano estratégico do qual Abraão fazia parte não era um plano especificamente dele, mas era um plano de Deus. Eu não estou dizendo que Abraão não poderia ter os seus sonhos, assim como não quero dizer para você nessa noite que você não pode ter os seus sonhos. Tenha os seus sonhos, escreva os seus projetos, ponha no papel, porque provavelmente muito daquilo que são os seus sonhos, são os seus projetos, certamente, agora eu estou trabalhando com uma possibilidade, eles podem estar incluídos no cronograma de Deus, mas ainda que os seus sonhos e projetos não estejam incluídos no cronograma de Deus, não se preocupe, porque o de Deus sempre será melhor, sempre será maior, sempre será mais surpreendente, sempre será mais empolgante, porque às vezes no meu cronograma eu posso estar pensando em caminhar na direção do sul, mas no cronograma de Deus, Ele já determinou que eu vou caminhar em direção ao norte. No meu cronograma, eu posso estar variando com muitas coisas que são preciosas demais, mas de repente no cronograma de Deus, tudo aquilo que eu estou variando e pensando, pode ser que essas coisas não estejam, mas não se preocupe, diga para alguém, não se preocupe, porque o cronograma de Deus, não, fale com mais convicção, o cronograma de Deus vai te surpreender. O cronograma do Senhor vai exceder a sua expectativa, muito além do que você pensa e do que você imagina. Amém? Quando eu olho para o cronograma de Deus, eu entendo que o cronograma de Deus, além de obedecer o seu curso, o cronograma de Deus, ele é desafiador demais. No seu e no meu cronograma, eu acredito que existem coisas difíceis, porém, talvez não impossíveis, que, dependendo do tamanho, alguns esforços e alguma demanda física vai nos levar a esse objetivo. Mas o cronograma de Deus tem que ter a cooperação, tem que ter o esforço, tem que ter a entrega, tem que ter a dedicação, mas o cronograma de Deus, muitas vezes, tendo tudo isso, a entrega, o esforço, a dedicação, a vontade, o cronograma de Deus vai exigir um pouquinho mais, porque o cronograma de Deus, ele foge
do aspecto de algumas possibilidades naturais de poder acontecer. Quantos de vocês entendem assim? Vamos lá? Então deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui têm sonhos? Vamos lá. Quantos aqui, aqueles que não terminaram a universidade, quantos aqui têm sonhos de terminar a universidade? Levanta a mão. Muito bem. Além de terminar a universidade, de se encontrar numa excelente, ótima e boa empresa, né, ganhando um bom salário. Quantos aqui têm esse sonho? Quantos aqui têm um sonho, por exemplo, né, de viajar pelo mundo, conhecer outras nações e até tornar real o propósito de Deus? Levanta a mão. Quantos aqui que ainda não casaram e têm um sonho de casar? Aleluia. Opa, esse negócio está ficando... Aleluia, glória a Deus. Alguns esqueceram que tinha essa vontade, mas se lembraram depois. Então, faz parte do processo também. Vamos lá? Quem levantou a mão aqui que tem um sonho de concluir a universidade e entrar num bom emprego? Levanta a mão aí. Muito bem. Que faculdade você está fazendo ou pretende fazer? Você está fazendo, pode ser que você está fazendo já? Sistemas. Muito bem. E tem um sonho de entrar numa grande empresa. Perfeito. É possível sim ou não? Sim. E ele vai conseguir sim ou não? Amém. Vai conseguir. Vai passar por algumas dificuldades sim ou não? Sim. Vai passar. Mas vai conseguir ou não vai? Vai conseguir. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que o nosso cronograma, ele é um cronograma realizável. Agora, o cronograma de Deus, muitas vezes, ele é humanamente impossível de realizar, porque entra alguns aspectos que fogem da nossa capacidade. Quando eu olho, por exemplo, para o cronograma que Deus estabeleceu para Abraão, vamos lá, gente. Deus estabelece um cronograma para esse cara, lá no capítulo 12 de Gênesis, falando da formação de um povo, que faria dele uma grande nação. Porém, quando ele olha para si, quando Deus o chamou aos 75 anos de idade, já tinha ali uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade? A esposa de Abraão, Sara, era estéril. Então, dentro do cronograma que Deus estabeleceu para Abraão, tinha algumas impossibilidades. A formação de um povo, mas passava pela dificuldade de gerar filhos, de dar continuidade, de tornar isso realidade. Por quê, queridos? Diga assim para alguém: porque os planos de Deus, eles são sempre maiores. Os planos de Deus, eles excedem a sua existência. Nos planos de Deus, existe o fator sobrenatural. E nós precisamos contar. Fala assim, nós precisamos contar com a boa mão do Senhor, com o favor do Senhor, com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? No cronograma de Deus, as coisas acontecem quando tem que acontecer e não necessariamente quando nós achamos que elas devem acontecer. Agora abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, 1 a 5. Eu quero te animar nessa noite para que você entenda que além daquilo que você programou para a sua vida, pensou para a sua vida, há um cronograma que Deus estabeleceu. E se você crer nessa noite, o Senhor vai te ajudar a trilhar esse caminho para que os propósitos dele se tornem realidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Gênesis 12, 1 a 5 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, que se chamava Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão, quantos anos Abraão tinha? Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que estavam com ele. Muito bem, queridos. Dentro
da realização dos nossos sonhos e projetos, conforme nós estamos conversando aqui, vai entrar a dedicação, vai entrar o esforço, vai entrar a luta do dia a dia. Mas e para a gente cumprir o cronograma de Deus? Quais são os fatores, quais são os ingredientes que nós precisamos para fazer com que os projetos de Deus se tornem realidade nas nossas vidas? Deus chama Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. E debaixo de obediência, ele sai para uma terra que ele não conhecia, um lugar que ele não sabia. 75, 11 anos depois, com 86 anos, 11 anos depois, Abraão ainda estava na mesma situação. É como se 11 anos houvessem se passado e ele estivesse perguntando: Deus, o Senhor disse que tinha um cronograma para a minha vida. O Senhor disse que tinha algo estabelecido para a minha vida e 11 anos se passaram e até agora nada aconteceu. É porque no cronograma de Deus, além de envolver desejo, além de envolver vontade, além de ter a questão do esforço, nós precisamos lançar mão de algumas ferramentas, como fé, paciência e perseverança. Porque a fé, a paciência, a perseverança vai nos manter no rumo certo, na direção certa, no caminho certo, para que nós possamos vivenciar todos os projetos de Deus. Queridos, eu me lembro quando vamos falar um pouco da nossa história aqui, ao Seu e Fernanda, quando nós começamos a andar juntos, quando nós ainda nem éramos casados. Eu acho que eu estava namorando a Fernanda naquela época, né, Alceu? E o Alceu e Fernanda, eles podem comentar com vocês quantos estavam naquele mesmo início, naquela mesma caminhada, naquela mesma pegada, não só jovens que eles conheciam ali em Friburgo, mas no estado do Rio de Janeiro. Eu também me lembro de jovens que estavam empolgados. Eu vou arriscar dizer para você, e o Alceu vai me ajudar se eu estiver errado. Eu me lembro, inclusive, de alguns que estavam até alguns passos à nossa frente, Alceu. Bem à nossa frente, estavam numa corrida intensa. Mas quando eu olho para trás, obviamente que dentre aqueles que estavam conosco, há alguns hoje que estão voando em Deus, que estão conquistando muita coisa em Deus, que estão vivendo a realidade do seu sonho em Deus. Mas eu olho para outros e eu percebo que dentre todos que estavam conosco ali, há muitos que ficaram para trás, muitos que desanimaram no processo, muitos que literalmente... a gente fala isso com uma certa tristeza, mas que se apostataram da fé, porque dentro do cronograma de Deus, dentro daquilo que Deus sonhou para a vida de cada um de nós, para a vida de cada um de vocês, além de existir a entrega, o esforço, a dedicação, tem que ter fé, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, porque aquilo que Deus te falou vai acontecer, mas as coisas de Deus acontecem, não no exato momento em que eu quero que elas aconteçam. As coisas de Deus obedecem o cronograma dEle, obedecem o tempo dEle, as coisas de Deus seguem segundo o curso que Ele determinou. Amém? E conforme você vai caminhando dentro do curso daquilo que Deus determinou, certamente vai se tornar realidade. Com 86 anos, eu não vou dizer que ele estava desanimado aqui, mas ele estava preocupado. Com 86 anos, Gênesis 15, de 1 a 5, olha o que a palavra do Senhor diz. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: ah, Senhor, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
E a isto logo o Senhor respondeu dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Queridos, eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer na sua vida e na sua geração. Quantos creem assim comigo? Quantos de vocês creem assim comigo? Além de não ter dúvida, eu acho que a nossa experiência pode contribuir um pouco com todo esse ímpeto que vocês estão vivendo hoje e ajudar vocês a eliminarem algumas coisas e focar realmente naquilo que vai ser o fator determinante para que vocês vivam tudo que Deus sonhou. E quando eu falo em focar naquilo que vai ser o fator determinante, você precisa também estar disposto a lidar com situações que acontecem à sua volta. Porque o fato de esmorecer não significa que eu estou afastando do propósito do Senhor. E até mesmo o fato de desanimar, ou até os questionamentos que podem ser interpretados como dúvidas, ou duvidar de Deus, porque esse cara passou por essa situação. E a Bíblia diz que aqui nesse momento, ele vai para diante de Deus e fala: Deus, será que isso vai ser realidade? A única pessoa que eu tenho na minha casa capaz de ser aquele que vai dar prosseguimento nos teus planos é o Damasceno Eliezer. É o meu servo. E aí Deus olha para ele e diz: não, é aquele que vai nascer de você. É aquele que vai vir através da sua semente. Esse sim será aquele através do qual eu vou cumprir todo o meu propósito. Mas Abraão, quando ele olha à sua volta, ele começa a trabalhar com as possibilidades. Possibilidades. Ou seja, situações para a qual eu olho e falo assim: está aí. Pode ser que esse aqui esteja o caminho. Pode ser que essa seja a saída. Pode ser que esse seja o meio. Afinal de contas, está diante dos meus olhos. Porque quando Abraão olha para esse menino, para o Damasceno Eliezer, ele vê Eliezer como uma possibilidade. Pode ser que seja esse o momento, pode ser que aquilo que Deus me falou, na verdade, está diante dos meus olhos. Às vezes é assim, mas às vezes não é assim. Nas nossas vidas, quantas vezes a gente acaba trocando as possibilidades, permitindo que as possibilidades se transformem nos meios que nós entendemos que os planos de Deus vão se tornar realidade. Sempre que você estiver diante de uma possibilidade, diante de uma situação, diante de um caminho, diante de um meio, onde você entenda que aquele é o meio que vai te levar a viver o que Deus tem para a sua vida, pondere, ore, busque conselho, porque pode ser simplesmente uma possibilidade. Fala assim para o seu irmão: pode ser simplesmente uma possibilidade. E uma possibilidade não significa que de fato Deus está nela. Deus está te guiando através dela. Olha aqui para Abraão. O cara começou a olhar à volta e falou: o negócio é o seguinte, nada acontece com Sara mais, comigo também não acontece, já tenho 86 anos de idade, então certamente é através desse menino que as coisas vão acontecer. E Deus disse: não é através desse menino, não é através desse caminho que eu vou tornar real o meu plano na sua vida. E o Senhor diz muito claro a ele: é aquele que eu vou te dar, aquele que eu vou te entregar. Agora, eu não estou dizendo que Deus não trabalha de forma simples, não estou dizendo que Deus não trabalha de forma natural, mas eu tenho entendido que todo o plano de Deus, ele também passa por um processo de uma intervenção sobrenatural. Como assim, pastor? Sim, passa por um processo de uma intervenção sobrenatural. Por quê? Para não correr o risco de lá na frente permitir que o inimigo entre com um certo tipo de engano, tentando me convencer de que aquilo que aconteceu foi fruto do meu esforço,
ou foi só uma questão de algo que fazia parte do percurso da minha vida? Deus, Ele gosta de marcar muito bem tudo que Ele faz. E uma das marcas de Deus se chama sobrenatural. Uma das marcas de Deus se chama o extraordinário. Uma das marcas de Deus se chama aquele algo fantástico, onde todo mundo bate os olhos, por mais que seja algo simples, mas ninguém tem dúvida de que era Deus naquele negócio. Então, esse tipo de marca, se você entende que Deus tem um cronograma, você pode também reivindicar para que Deus marque os momentos da sua vida com algo sobrenatural, para que de uma forma bem clara, nítida, escrita em letras garrafais, todo mundo possa entender. Foi Deus naquele processo e mais ninguém. Vamos tentar enxergar a história por um outro lado. Vamos lá. Se Deus não tivesse intervido aqui, se o Senhor não tivesse entrado no contexto da vida de Abraão aqui, e se de repente ele tivesse pegado Damasceno Eliezer e estabelecido como seu filho, como seu herdeiro, ponto final, e a partir de Eliezer uma descendência fosse levantada, esse plano e propósito poderia ser questionado, sim ou não? Sim ou não? Poderia ser questionado, poderia ser colocado em dúvida. E um povo poderia ter sido levantado através de Eliezer, mas lá na frente também haveriam muitos questionamentos, não só para Abraão, mas para esse menino também. Não, esse não é o povo de Deus, não. Esse é um menino que ele tinha lá na casa dele, então foi levantado como filho, por isso gerou esse grande povo. Então, quando Deus faz não só para aquietar o nosso coração, mas Deus faz também para calar toda e qualquer ação das trevas que queira vir contradizendo o que Ele está fazendo. Deus faz para deixar claro para tudo aquilo que está à volta de que é o dedo dele funcionando naquele momento. Mesmo quando Deus age de forma sobrenatural, há questionamentos. Agora imagina se os planos de Deus não vierem através de uma ação sobrenatural, quantas coisas não poderão acontecer? Então diga assim para alguém: não permita que as possibilidades determinem os caminhos de Deus na sua vida. Mais uma vez, não permita que as possibilidades determinem o curso do cronograma de Deus na sua vida. Amém? Queridos, mas Abraão, empolgado com aquilo que Deus havia falado ao coração dele, porque o Senhor renova a promessa de novo ao coração de Abraão. Agora, é muito normal entre uma família conversar. E nós estamos na busca de coisas que Deus quer fazer, a gente começa a conversar uns com os outros. E a gente vai chegando a algumas conclusões. Depois que Deus trouxe essa palavra para Abraão, ele foi conversar com Sara e disse: Sara, eu estava pensando que de repente a coisa ia acontecer através desse menino, desse pequeno, desse servo Eliezer, mas Deus falou comigo que não tem nada a ver com ele. Deus falou que a promessa, a multiplicação da nação, a formação desse povo e tudo que ele vai fazer, vai vir através da minha semente. E novamente, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba de alguma forma criando alguns meios. Eu não estou dizendo que a gente não pode contribuir com o processo. A gente pode contribuir, mas a gente não pode atrapalhar o processo de Deus, porque às vezes nós atrapalhamos o processo de Deus. E nessa conversa que ele teve com Sara, que se chamava Sarai, ela diz: o negócio é o seguinte, então, se é a sua semente, mas o negócio para o meu lado está feio, e eu não consigo gerar mais filhos, e os anos estão se passando, você já está com 86 anos de idade, só tem um meio. Então qual que é o meio? Tem a minha serva Agar, vai ser a sua semente, vai ser o seu filho, e sendo a sua semente, sendo o seu filho, pronto, aqui está uma forma de como nós vamos, no entendimento deles, contribuir, mas na verdade a gente sabe que não foi uma contribuição, eles estavam atrapalhando, complicando um pouco mais os projetos de Deus, porque houve uma conversa entre eles,
E nessa conversa que houve entre eles, chegou-se um acordo. Então é Agar. Você pode tomar Agar como sua esposa, e esse filho que nascer de Agar, certamente ele vai ser o herdeiro, ele vai ser o cara da promessa. E Abraão, ele faz exatamente conforme, se você for para o texto, você vai perceber que houve uma conversa. E nasce quem? Nasce quem? Nasce quem? Nasce Ismael. Mas o plano de Deus estava em Ismael? O plano de Deus para o avanço da nação, o plano de Deus para o cumprimento da promessa estava em Ismael? Não, o plano de Deus não estava em Ismael. Então, mais uma vez, nós vemos Abraão diante de uma situação que a gente pode, até por conta da cultura que existia naquela época, era uma situação legal. Houve um acordo, houve um consenso, mas eu e você precisamos entender que os planos de Deus, eles não obedecem às prerrogativas do nosso cronograma. Os planos de Deus têm um cronograma pessoal, os planos de Deus têm um cronograma individual, e eu preciso de alguma forma fazer uma imersão em Deus, eu preciso de alguma forma ter um discernimento para entrar nesse cronograma, compreender os tempos que foram estabelecidos, e dentro dos tempos que foram estabelecidos por Deus, aguardar até o último instante, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Os planos de Deus, queridos, Deus ele vai se alegrar, conforme nós estamos vendo aqui, vai se alegrar, eu já disse e repito, com a sua dedicação. Deus vai se alegrar com o seu esforço, Deus vai se alegrar com a sua entrega, Deus vai se alegrar com a sua perseverança. Mas pode ser que muitas vezes Deus não vai se alegrar se eu for querer dar jeito em algumas coisas para elas acontecerem, quando na verdade aquele jeito tem que vir não da minha parte, aquele jeito tem que vir de Deus, tem que ser do jeito de Deus, tem que ser da forma de Deus. Não havia nenhum problema com Ismael, mas a proposta de Deus não estava através de Agar. A proposta de Deus era através de quem? De Sara. Era através, porque aquilo era o cronograma de Deus. Eu sei que nessa busca por viver o cronograma do Senhor, a gente muitas vezes vai talvez desviar um pouquinho para a direita, desviar um pouquinho para a esquerda. A gente muitas vezes vai se perder no meio da caminhada, mas é sempre importante se autoquestionar, ponderar, perguntar: Deus, eu estou na direção da tua bússola, eu estou na direção do teu cronograma, eu estou seguindo o teu percurso, eu estou percorrendo a trajetória que o Senhor determinou para a minha vida. Vá sempre para Ele, diante de tudo aquilo que aparecer à sua frente, vá para Deus, porque eu entendo que nessa geração que nós estamos vivendo, há coisas que Deus quer fazer, e Deus quer fazer de forma rápida, e se Deus quer fazer de forma rápida, quanto mais preciso nós formos, quanto mais acertados nós formos, mais rápido nós atingiremos o alvo, e mais rápido o propósito do Senhor vai se cumprir através da sua geração, vai se cumprir através da sua vida. Aí você me pergunta: mas é possível? É possível caminhar acertadamente? É possível caminhar com poucas margens de erros? É possível. Aí se você me pergunta: pastor, mas você não errou? Errei. Mas não foram erros que me custaram caro. Não foram erros que provocaram paralisações longas. Não foram erros que me neutralizaram. Se você conversar com seus pastores: vocês erraram, eles vão dizer: nós erramos. Mas não foram erros que comprometeram o cronograma de Deus até aqui, porque ainda tem muito mais, né, senhor Fernando? Amém? Não foram erros que comprometeram o cronograma de Deus até aqui. Aliás, um testemunho de quem os acompanha, de perto e de longe, eu diria que é um cronograma de sucesso. A trajetória dos seus pastores, desde aquele começo, onde eu os conheci, até aqui. Uma trajetória gloriosa,
uma trajetória de frutos, uma trajetória de uma geração tocada, uma geração levantada, uma trajetória onde eles conseguem olhar para trás hoje e veem centenas e milhares de jovens que não somente em Friburgo, mas em muitos outros lugares têm sido tocados através do ministério deles. Você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos, porque isso é uma grande realidade. Então a gente precisa fazer essa imersão em Deus, ter esse discernimento do Senhor, para que na medida em que as coisas vão acontecendo, a gente não perca esse olhar atento àquilo que Ele está projetando para cada uma das nossas vidas. Deus colocou isso no meu coração para repartir com você acerca do cronograma dele, de que Ele tem um cronograma para a sua vida. Queridos, Ismael foi um problema seríssimo para Abraão. Ismael provocou um conflito familiar terrível. Mas o Ismael em si, ele não tinha culpa de nada. Ele não era o problema. Não era o problema no sentido de que não foi ele quem provocou o problema, mas sim as pessoas que estavam à volta dele. Com a vinda de Ismael, começou o problema entre Sara e Agar, começou o problema entre Sara e Abraão, divergências, discussões, a ponto de chegarem a uma decisão de que tanto Agar quanto Ismael deveriam ser colocados para fora de casa, o que gerou algo terrível. Mas eles tomaram uma decisão que não era algo ilegal, era algo legal. Mas eu entendo que mesmo coisas permissíveis, mesmo coisas que não têm nada a ver, mesmo coisas que não são proibidas, eu entendo que às vezes até essas coisas, dependendo da proposta de Deus para a sua vida, essas coisas, elas podem paralisar você, elas podem travar você, elas podem neutralizar você, elas podem te conduzir por um caminho mais longo, porque aqui houve um consenso e não tinha nada de errado, mas a vinda de um menino que quase abortou um projeto de Deus. Então é importante você se autoavaliar dentro daquilo que você tem ouvido de Deus e do que Deus tem para a sua vida, e dentro daquilo que você se autoavalia, dentro daquilo que você já ouviu de Deus, dentro do entendimento e do seu olhar ao cronograma de Deus, o quanto desse cronograma você já sabe. É muito importante você olhar para tudo à sua volta, e muitas vezes, por causa desse cronograma, você às vezes vai chegar a algumas situações onde você vai entender assim: puxa vida, minha igreja não me proíbe, meu pastor não me proíbe, a Bíblia também não diz que isso aqui é pecado, mas o Espírito Santo está me dizendo que esse não é o caminho, porque isso aqui vai atrapalhar no cronograma dele, isso aqui vai atrapalhar no projeto dele, isso aqui vai atrapalhar naquilo que ele tem para a minha vida. Mas isso aqui entra num aspecto pessoal, individual, porque de repente, aquilo que Deus está dizendo para você, não faça, pode ser que eu vá fazer, e para mim não vai ter peso nenhum, porque para cada um Deus tem medidas diferentes. Declara assim comigo: para cada um Ele tem medidas diferentes. Amém, queridos? Para cada um Deus tem medidas diferentes. Por isso que é importante você se olhar e entender, né, aonde Deus quer te levar. Aonde Deus quer te levar. Ismael, infelizmente, foi um problema para Abraão, foi um problema para Sara. E nele não estava
a promessa de Deus. A promessa de Deus estava em Isaac. Então, enquanto o pessoal do louvor chega até aqui, porque eu quero tirar um tempo orando com você, mas eu quero destacar essa parte que eu acho assim imprescindível. Queridos, todo plano de Deus, ele está acima da nossa capacidade de poder realizar. Pegue na mão de alguém e fala assim: todo o propósito de Deus, todo o plano do Senhor, ele está acima da sua capacidade de poder realizar, acima das suas forças, acima das suas condições. Quantos creem assim comigo podem dizer amém? É o que nós vemos aqui. Porque com 75 anos não aconteceu, com 86 anos, 11 anos depois também não aconteceu, e aí, o que dá a entender é que se não aconteceu aos 75, não aconteceu aos 86, gente, como explica acontecer na vida de um homem com quase 100 anos de idade? Quase 100 anos de idade. Porque na nossa perspectiva, como que a gente olha para as coisas? No nosso entendimento, nós sempre vamos avaliar tudo que Deus tem baseado no momento, baseado no nosso olhar, no nosso cronograma. Mas as coisas de Deus, ela está desconectada do fator tempo cronológico. As coisas de Deus, elas estão dentro do tempo kairos, que Ele determinou para que tudo aconteça. Porque às vezes, alguns podem olhar para as suas vidas e dizer assim: mas meu Deus, mas já se passou tanto tempo, eu não vi nada acontecendo na minha vida. E daí? E daí? Esse cronograma vai obedecer quem ou o quê? Vai obedecer o meu tempo ou vai obedecer o tempo dele? Quando obedece o tempo de Deus, preste bem atenção, quando obedece o tempo de Deus, não importa as circunstâncias, não importa se as coisas pioraram, não importa se as coisas complicaram, não importa se ficou mais difícil. Quando chega o tempo de Deus, por mais que tudo tenha piorado, você pode ter certeza, vai mudar. Vai mudar. Porque quando chega a hora, Deus diz: é agora. Mas como agora? Agora é impossível. É impossível para mim e para você, é impossível para nós. Mas nada é impossível para Deus. Aleluia. Sara, na tenda, ouvindo o anjo falando com Abraão, e falou: como é isso? Como vai ser isso? Agora, na minha velhice, eu vou ter filho, eu vou ter prazer. E o anjo disse: olha, sua mulher riu. Ela falou: não, mas eu não ri, não, você riu. Não precisa mentir, porque eu sei que você riu. E ele disse: Sara, nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: aleluia. Nós vamos pedir para que Deus nem sempre vai revelar todo o percurso, Deus nem sempre vai revelar todo o cronograma dele, mas a gente vai pedir: Deus, deixa eu dar uma olhadinha no seu cronograma, só para saber se eu estou no rumo certo. Revela-me teu cronograma, Deus. Revela-me teu cronograma. Revela-me, Senhor, a tua vontade. Ele não vai mostrar tudo, mas eu tenho certeza que uma parte do que Ele tem para a sua vida, Ele vai te revelar. Quantos de vocês creem assim comigo? Dentro daquilo que nós vamos orar nessa noite, eu gostaria que nós começássemos orando por alinhamento. Deus, me alinha. Se
Se o Senhor entende que eu estou muito fora do teu cronograma, então só me coloca no alinhamento. Alinhamento, seja na horizontal, seja na vertical, só me coloca no alinhamento com o teu cronograma. É o suficiente. E permaneça. Continue. Não saia. Vá em frente. Porque quando nós estamos vivendo o cronograma de Deus, não há nada que vai nos impedir. Não há nada que vai nos parar. Não serão as circunstâncias, situações, nem o inferno vai te impedir de viver o que Deus tem para você.